pessoal, hoje nós vamos falar sobre calor, beleza? A nossa primeira aula. Vou fazer a aula segmentada em duas partes, beleza? Primeira aula falaremos sobre calor sensível e na segunda aula, na segunda parte, falaremos sobre calor latente, mudança de fase, ok? Então, segue aí, vamos começar a nossa aula. Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula de calorimetria parte 1, belezinha? Então, primeiramente, antes de começar a falar sobre a medida do calor, calorimetria, medida do calor, nós precisamos primeiro saber o que é calor, não é isso? Então vamos lá, né? O que é calor, gente? Calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito entre um corpo e suas vizinhanças. Então, nós percebemos aí, né, na figura, um garotinho, né, que está queimando a sua mão, ou queimou sua mão aqui devido ao fato de ter pegado numa panela quente. Bem, o que está acontecendo nessa situação? Ele, devido ao fato de ter pegado numa panela quente, recebeu energia térmica, né, e a sua mão acabou esquentando muito, e sofreu uma queimadura. Bem, por que isso acontece? Né, por que ele recebe calor? Bem, segundo o que a gente vê, naturalmente, né, o calor flui espontaneamente no corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, devido ao fato da panela estar muito quente, ela cedeu calor para as mãos do garoto que sofreu a queimadura. Beleza? Bem, e nós vemos esse processo em qualquer tipo de situação que obedeça exatamente, né, o que nós falamos. Então, nós temos aqui, ó, uma bacia de água quente, uma bacia com água fria. E o calor vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Tranquilo? Mangabeira, é possível que esse processo ocorra no sentido contrário, sair do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura? Sim, é possível que ocorra o contrário, porém seria um processo não espontâneo. Beleza? Tranquilo? Seria um processo forçado devido a alguma máquina, alguma coisa do gênero. Belezinha? E aí, vamos lá. Vamos dando continuidade aí. Bem, a ideia, né, desse fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, espontaneamente, é devido à concentração de energia térmica, beleza? Então a energia está sendo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Bacana? E se permitirmos, né, que a troca de calor ocorra durante um certo intervalo de tempo, a tendência é que os corpos cheguem a um equilíbrio térmico. Bacaninha? Beleza? Porém, existem muitas situações em que alguns corpos têm maior facilidade de chegar nessa temperatura de equilíbrio e outras é mais difícil, né? E a característica que vai influenciar nessa dificuldade, nessa velocidade com que os corpos atingem o equilíbrio térmico é a tal da capacidade térmica. Beleza? Aí, olha só, coloquei aqui um desenho que vai exemplificar bem o que eu estou querendo dizer. Nós temos aí, ó, duas panelas de água. Uma pequenininha e uma bem grandona, né? Então, olha só o que vai acontecer. Se eu colocar as duas panelas cheias, né? Essa panela cheia, essa panela cheia. Bem, essa segunda aqui, ela tem muito mais água, já que ela é, né, bem maior. Quando eu coloco aqui as duas sobre uma chama, uma delas vai demorar mais para ferver. Qual demora mais? Essa aqui, ó. A panela grandona. Por que essa panela grande demora mais para ferver? Porque ela tem maior capacidade térmica. Então a gente pode interpretar a capacidade térmica como sendo uma espécie de inércia para a variação de temperatura. Beleza? Então, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil será de aumentar ou de diminuir a temperatura de um corpo. Mais difícil vai ser de gerar uma variação de temperatura do corpo. Beleza? E a gente define a capacidade térmica como sendo a quantidade de calor necessário para que um corpo varie a sua temperatura em uma unidade. Beleza? Então lembra, é uma espécie de inércia para variação de temperatura. Vamos até pegar um exemplozinho numérico que vai ficar mais claro aqui para a gente. Então olha só, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a caneta. Vou botar aqui uma cor que vai ficar melhorzinha. Pronto. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Se eu pegar uma capacidade térmica de um corpo que tenha
capacidade térmica de 500 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Que é necessário 500 calorias para que um corpo aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Apenas 1 grau Celsius. Aí se eu pego um outro, né, valor aqui de capacidade térmica, 800 calorias por grau Celsius. Então, esse outro corpo necessita de 800 calorias para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Percebe a diferença de dificuldade, né? De diferença aí de energia que é necessária para variar a temperatura do corpo? Então, se ele tem uma capacidade térmica de 500 calorias por grau Celsius, 500 calorias muda 1 grau Celsius. Se ele tem uma capacidade térmica de 800 calorias por grau Celsius, são necessárias 300 calorias a mais para ele variar a mesma temperatura. É o que acontece aqui nessas duas panelas. Então, nessa panela pequenininha, vamos supor, ela tem uma capacidade térmica de 500 calorias por grau Celsius. A cada 500 calorias, ela aumenta 1 grau Celsius. Essa aqui, ela tem uma capacidade térmica de 800 calorias por grau Celsius, essa maior. Então, são necessários aquelas 500 anteriores, mais 300, para ela aumentar a mesma temperatura. Então, acaba que ela demora mais, ela necessita de mais energia para aumentar a sua temperatura. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. Bem, aí quais são as características do corpo que influenciam a capacidade térmica? Nós temos duas. Uma delas é a massa, como a gente acabou de ver, né, no exemplo anterior. Né? As duas porções eram de água, porém com massas diferentes. E a outra característica é o tal do calor específico. Bem, o que é esse tal calor específico? Esse calor específico é uma propriedade da substância, do composto, né, que compõe o corpo que nós estamos analisando. Né? E aí nós podemos calcular a capacidade térmica de uma outra forma. Capacidade térmica como sendo massa vezes calor específico. Beleza? Bem, aí nós podemos pegar um exemplozinho aqui bem interessante. Olha só, nós temos aqui um computador, né? E aí nós percebemos que aqui dentro, ó, essa partezinha aqui, esse ventiladorzinho aqui chamado de cooler, né? Ele é um ventilador, uma ventoinha aqui, que vai gerar aqui uma corrente de ar, que vai esfriar uma plaquinha metálica que está encostada aqui no processador. Porém, a composto utilizado, né, a substância utilizada para poder resfriar o processador é o ar. Né? E o ar ele tem um baixo calor específico, então ele não é um meio de resfriamento tão eficiente, né? Ele não é um regulador térmico tão eficiente, já que ele tem baixo calor específico. É necessário uma grande quantidade de ar para fazer a regulação térmica. Aí aqui nós temos um computador bem mais moderno. Né? E aí você percebe esses tubos aqui, ó, com os troços verdes, tudo bonitão, tal, tudo, né? Todo cheio dessa tecnologia. Gente, isso aqui é chamado de water cooler, né? É um sistema de refrigeração à água com um aditivo, né? Para melhorar aí a capacidade térmica e calor específico do líquido, né? De resfriamento aqui do nosso processador. Então o processador ele vai ser exigido, né? Ele vai ser utilizado, vai passar muita corrente nele e ao invés de utilizar o ar, utilizamos água, que tem um calor específico muito maior. Consequentemente, a gente consegue aumentar a capacidade térmica e gerar aqui um sistema de melhor refrigeração, né? Um sistema que vai se tornar mais eficiente em relação à regulação térmica do nosso ambiente aqui no nosso processador. Beleza? Aí bem, a gente pode analisar aqui nosso calor específico como sendo uma espécie de capacidade térmica unitária, né? Então, só para a gente pegar um exemplozinho, ó. Um exemplozinho simples. O calor específico da água, por exemplo, é de 1 caloria por grau Celsius. Beleza? Que é um dos maiores calores específicos que existem na natureza. Beleza? Tranquilo? Então você percebe que é a mesma unidade que a gente tinha visto antes, porém agora é por grama, por unidade de massa. Beleza? Bem, então, como eu acabei de falar, o calor específico ele depende da composição, né? Ele é uma característica da composição do corpo. Então, olha só, a gente tem aqui um sisteminha
de refrigeração de carro, né? Hoje em dia os carros são refrigerados a água e aqui no Fusca a gente tem um sistema de refrigeração a ar, né? Que como no computador também é um sistema que prejudica um pouco, né? Não prejudica, mas é um sistema menos eficiente para refrigeração. Então, quando a gente utiliza a água como sendo um sistema de refrigeração, ele acaba tendo aí uma eficiência muito maior. E olha só uma coisa interessante, né? O motor do Fusca ele fica atrás, ó. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho. O motor do Fusca ele fica atrás. Então a passagem de ar acaba ficando um pouco comprometida, né? Ele tem aqui, ó, nessa curvatura aqui, ele tem uma gradezinha, né? E aí por essa gradezinha passa o ar que passa pelo motor e depois ele vem aqui, ó, vai embora, beleza? E isso aqui gera refrigeração no motor. Pô, Mangabeira, mas e se o carro estiver parado? Se o carro estiver parado, ele não vai refrigerar com a mesma eficiência. Por isso que em engarrafamentos a gente vê muitos Fuscas parando, né, no acostamento, abre lá a tampa traseira, que é onde fica o motor, para esperar esfriar e depois ele poder prosseguir a sua viagem. Beleza? Tranquilo? Já um sistema de resfriamento da água é muito mais eficiente, né, devido ao calor específico da água. E hoje em dia, para facilitar ainda mais a passagem de ar pelo motor, o motor fica na frente e não atrás, como no Fusca. Belezinha? Então, vamos lá. E, para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o calor sensível, que nada mais é do que o calor total que o corpo vai absorver para mudar a sua temperatura. Né? Então, a gente utiliza aqui, ó, nossa famosa equação aí do tal do que macete, beleza? Que macete. Nós estamos aqui falando sobre massa, calor específico e variação de temperatura. Gente, fiquem atentos aí aos termos, tá? Massa, calor específico, variação de temperatura. Sempre que você for utilizar essa equação, você tem que ficar muito atento no sistema de unidades. Atenção. Atenção nas unidades. Ok? Normalmente, por facilidade, eu gosto de sempre olhar para a unidade do calor específico. Beleza? Ele vai, né, nortear a gente aqui. Você olha para a unidade do calor específico, tá lá, sei lá, 1 caloria por grama grau Celsius, né? Calor específico da água. E aí você vai utilizar a unidade de massa na mesma unidade do calor específico e a unidade de temperatura na mesma unidade do calor específico também. Beleza? Tranquilo? Por que isso, Mangabeira? Por que você não transforma a unidade do calor específico para ficar igual da massa? Galera, a unidade de massa é uma unidade simples, a unidade de temperatura é uma unidade simples, a unidade do calor específico é uma unidade composta, beleza? Caloria por grama grau Celsius. Então pode gerar alguma confusão na hora de você mudar as unidades, por isso eu não gosto de ir diretamente nela, beleza? Tranquilo? Prefiro mudar as outras e depois fazer as devidas transformações caso seja necessário em algum exercício. Bacaninha, beleza? E aí, para a gente finalizar, vamos exercitar, beleza? Então vamos lá, vamos ver com vocês. Um estudante, ao saber que em uma lâmpada incandescente boa parte do consumo de energia elétrica dá-se sob forma indesejável de geração de calor, resolveu avaliar qual porcentagem da energia elétrica consumida pela lâmpada transforma-se efetivamente em energia luminosa. Para isso, fixou uma lâmpada de 220 volts e 60 watts em um furo feito em uma tampa de uma pequena caixa de isopor com janelas de vidro nas laterais, conforme mostra o esquema abaixo. Ao lado, no caso. Encheu a caixa com 1 litro de água, quantidade suficiente para mergulhar completamente o bulbo de vidro da lâmpada e pôs a tampa na caixa. Utilizou um termômetro clínico com escala de 35 a 42 graus Celsius para medir a temperatura da água. Ligou a lâmpada durante 100 segundos e observou que a temperatura da água estabilizou-se em 35,5 graus Celsius. Ao registrar os dados do experimento, ressaltou que não foi possível medir a temperatura inicial da água, já que esta estava abaixo de uma menor medida da escala do termômetro. No experimento descrito, considere o equivalente mecânico do calor como 1 caloria igual a 4 joules, calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, densidade da água igual a 1 grama por ml. E, além disso,
considere que a energia elétrica seja transformada pela lâmpada apenas em energia térmica e energia luminosa na faixa espectro de luz visível. Sabendo que a eficiência luminosa da lâmpada é o quociente é razão, divisão, da energia luminosa na faixa do espectro de luz visível pela energia total, e que a temperatura inicial da água seja de 34,5 graus Celsius, calcule em porcentagem a eficiência luminosa da lâmpada. Despreze a parte fracionária do seu resultado, caso exista, e considere desprezíveis quaisquer outras possíveis transformação de energia. Gente, a típica questão da UNB. É isso? Então vamos lá, gente. A gente tem os dados aí, né, todos fornecidos. Vamos só destacar alguns aqui, que serão interessantes para a gente poder começar. Então, vamos lá. Bem, primeiro, ele me disse aqui, ó, que nossa caixa aqui tem 1 litro de água, que vai ser a água que será aquecida, beleza? 1 litro de água. Ele falou que a temperatura inicial da água, lá embaixo, é de 34,5 graus Celsius, beleza? Então ele me deu a temperatura inicial, me deu a temperatura final também, ó, aqui, ó, 35,5 graus Celsius. Beleza? Ah, e uma coisa muito importante, outro dado muito importante. Ele me deu a potência da lâmpada. Aqui, ó, a potência da lâmpada de 100 watts, que fica ligada por 100 segundos. Mas esse 220 volts aí, isso não é importante. Beleza? Já que ele me deu a potência e o tempo de funcionamento, eu já consigo calcular a energia total. Então vamos lá, qual vai ser a ideia? Como que a gente vai começar a resolução? Bem, a gente utiliza a potência e o tempo para calcular a energia total que a lâmpada forneceu. Depois disso, eu utilizo a quantidade de água e a variação de temperatura, juntamente com o seu calor específico, também foi dado na questão, para saber o quanto de energia a água armazenou. Sabendo, né, o quanto de energia a água armazenou e sabendo o total que a lâmpada forneceu, eu consigo tirar aí pela diferença o quanto virou luz. Beleza? O quanto virou energia luminosa. E assim eu consigo calcular a eficiência. Então vamos lá, vamos prosseguir então com a nossa resolução. Vamos lá, pessoal. Vou começar então calculando a energia total que a lâmpada vai utilizar, beleza? Já que ele deu a potência e deu o tempo de funcionamento. Aí lembre, a lâmpada ela tem uma potência de 60 watts, como foi dado no texto, beleza? E permanece ligada por um intervalo de tempo de 100 segundos. Ok? Tudo isso são informações do texto. Então vamos lá, 60 watts é a mesma coisa que 60 joules a cada 1 segundo. Então, vamos lá, a cada 1 segundo, essa lâmpada utiliza uma energia de 60 joules. Então, em 100 segundos, né, utiliza uma energia total X. Multiplica os extremos, X vezes 1 dá X, 100 vezes 60, 6.000 joules de energia. Essa é a energia total consumida pela lâmpada, né? O que vira calor, o que vira luz, tudo. Beleza? Total. Bacaninha. Agora, como que eu vou saber o que vira luz? Para saber o que vira luz, eu vou ter que fazer uma diferença através do que virou energia térmica, através do que virou calor, né? Calculando o que foi absorvido pela água. Utilizando a tal da equaçãozinha do que macete, do calor sensível. Né? Calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aí vamos lá. Ele me disse lá no texto que nós temos 1 litro de água. Bem, e transformando a unidade, a gente sabe que 1 litro é o equivalente a 1.000 ml. Você pode até ver aí pelas garrafinhas de água em casa, essas coisas. Beleza? 1 litro é o equivalente a 1.000 ml. E ele me disse também, no texto, que a densidade da água é de 1 grama para 1 ml. Se eu tenho 1 grama para 1 ml, então para 1.000 ml eu tenho 1.000 gramas. Então a massa aqui é de 1.000 gramas de água. Beleza? O calor específico foi dado no texto também. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura? Bem, ele me disse que a temperatura inicial da água é de 34,5 graus Celsius e que a água se estabiliza numa temperatura de 35,5 graus Celsius. Opa! 35,5 graus Celsius. Ok? Então aqui nós temos uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. E iremos substituir aqui. Então nós temos um calor total absorvido pela água de 1.000 calorias. Ok,
Beleza. Porém, as unidades são diferentes. Olha só, aqui está em calorias, aqui está em joules, aqui no nosso calor total, na energia total produzida pela lâmpada. Como é que eu transformo de caloria para joule? Ele deu para a gente o equivalente mecânico, gente. Ele falou que 1 caloria é o equivalente a 4 joules. Então é só multiplicar por 4, ó. Só multiplicar por 4. Então calor é igual a 4.000 joules. Pronto. Então isso foi o que virou energia térmica devido à utilização da lâmpada, que foi absorvido pela água. E aqui foi o total produzido pela lâmpada. Então, quanto que virou luz? É só fazer a subtração. Qual é a diferença dos dois aqui? 6.000 menos 4.000, 2.000 joules de energia, é o que virou energia luminosa. Então, a energia luminosa, vou chamar de E-luz, é igual a 2.000 joules. Belezinha? Fera, gente. Pronto. Agora, como ele quer saber eficiência, porcentagem, basta fazer o que ele disse no texto, fazer uma razão entre a energia luminosa e o total produzido pela lâmpada. O total nós temos, está aqui, ó. Energia luminosa nós temos também. Então é só fazer o quociente. Então a eficiência é igual a útil, ou energia luminosa, sobre o total. Sobre a energia total. Então vai ficar 2.000 dividido por 6.000. Simplificando, isso aqui é igual a 1/3, que é a mesma coisa que 0,333, uma dízima, né? Transformando isso em porcentagem, multiplicando por 100, então nós temos aí que a eficiência é de 33,333 dízima por cento. E desprezando a parte fracionária do resultado, como ele pediu, resposta a ser marcada no gabarito seria 0,33. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, então deixa o seu like aí, se inscreve no meu canal, que eu vou postar mais vídeos, vou postar mais aulas, algumas resoluções de exercício. E aí, vamos lá, vamos continuar aí nossos estudos, né? E vamos continuar batalhando aí pela nossa sonhada aprovação aí nos vestibulares. Então, falou, gente.